responsáveis pela síntese de proteínas intracelulares e exportação. Existem dois tipos de funções desempenhadas pelos ribossomos, que é a síntese de proteínas, que vão ser usadas no interior da célula, e a síntese de proteínas para exportação, tá bom? Ou seja, que vão ser utilizadas fora da célula. E aqui a gente tem um ribossomo, formado por duas subunidades, sintetizando aqui uma cadeia, tá bom, de proteína. Além dos ribossomos, a gente tem o retículo endoplasmático, gente, de dois tipos, tá? O retículo endoplasmático liso e rugoso. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese de proteínas, tá? Síntese de proteínas, colesterol e hormônios esteroides e armazenamento nos vegetais. O retículo endoplasmático liso também armazena substâncias nos vegetais. No fígado, o retículo endoplasmático liso é responsável pela detoxificação do álcool, ou seja, pelo metabolismo ou pela desintoxicação do organismo de substâncias que nos fazem mal, como por exemplo o álcool, tá bom? Metabolizando esse álcool com outras substâncias, tá? E facilitando a excreção dele do organismo. O retículo endoplasmático rugoso, né? Porque nós temos dois tipos, liso e rugoso. O rugoso já vai ser formado por sáculos achatados contendo ribossomos aderidos, tá bom? Como a gente vai ver aqui na imagem. Nós temos o liso, que não tem ribossomos aderidos, e o rugoso, que tem ribossomos aderidos. E o retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pela síntese de proteínas para transporte extracelular, pela transformação de substâncias, armazenamento de substâncias e pelo empacotamento e secreção de substâncias também para fora do retículo, tá bom? O complexo de Golgi, gente, é uma outra organela. Essa organela ela é formada por bolsas membranosas empilhadas, como a gente está vendo aqui, tá? Ela é responsável pelo armazenamento, transformação de substâncias, empacotamento de substâncias e secreção dessas substâncias que são recebidas de quem, gente? Do retículo endoplasmático. Então, essa organela recebe as vesículas provenientes do retículo repletas de substâncias, tá bom? E vai desempenhar a sua função. Ela também é responsável pela síntese de glicídios e pela formação de lisossomos. Os lisossomos, que é um outro tipo de organela, a gente vai ver mais na frente, se origina a partir do complexo de Golgi, tá? Aqui a gente tem um complexo de Golgi, tá? Com uma face cis, voltada para o exterior, e a face trans, que é voltada para o retículo endoplasmático, tá bom? É essa face aqui que vai receber as bolsas provenientes do retículo endoplasmático, tá? Os lisossomos, como a gente acabou de ver, os lisossomos são organelas responsáveis pela digestão intracelular. Por quê? Porque ele é repleto de enzimas, tá bom? E atua em pH mais ácido do que a célula. Então, ele tem enzimas digestivas no seu interior. Responsável pelo quê? Pela autofagia, digestão de componentes da célula, e autólise, que é a própria morte celular, tá bom? A célula digerindo a ela própria, tá? E vindo a sofrer morte celular, tá? Então, aqui a gente tem o lisossomo, tá? Repleto de enzimas hidrolíticas responsáveis pela digestão dos componentes celulares, proteínas, e aqui a membrana, que ele é uma espécie de vesícula, tá bom? Aqui a gente tem a mitocôndria, é um outro tipo de organela, tá? A mitocôndria, ela é a usina energética da célula, responsável pela formação de ATP, tá bom? Então, a ATP, gente, é a molécula energética do nosso organismo, tá? Muitas atividades intracelulares e extracelulares, a gente precisa do ATP, tá? Que é a molécula responsável pelo fornecimento de energia para o desempenho dessas funções celulares. Através do processo de quê? Que a mitocôndria gera ATP? A respiração celular, tá bom? É um processo químico, tá? Bioquímico, no qual a célula sintetiza ATP para desempenhar as suas funções. A mitocôndria, ela possui um DNA próprio, tá bom? Esse DNA, ele é de origem unicamente materna, tá? E existe uma teoria endossimbiótica que acredita que as mitocôndrias são provenientes de bactérias, tá bom? Que em algum
momento foram fagocitadas pelas células humanas, tá? E elas acabaram sendo fagocitadas por essas células e passaram a viver em endossimbiose com as células humanas. E em algum momento passaram a ser organelas celulares, tá? A gente tem um cloroplasto. O cloroplasto, ele é uma organela celular exclusiva dos vegetais, tá bom? Ele é repleto de clorofila, tá? Que é o pigmento responsável pela fotossíntese. Então, ele é uma organela extremamente importante nas células vegetais. E a gente tem também os centríolos. Os centríolos são responsáveis pela divisão celular animal, tá bom? O que ele faz? Ele auxilia na movimentação dos cromossomos durante a divisão celular. Então, gente, os centríolos, eles formam uma espécie de... Eles puxam os cromossomos para as extremidades da célula, tá bom? Durante o processo de divisão celular. Além de alinhar os cromossomos também na região central da célula, então eles vão estar facilitando aí esse processo de divisão celular, auxiliando. Flagelos, gente, que são eles vão estar também em células como fungos, em seres como fungos, protozoários. Os centríolos podem originar os cílios e flagelos, que são responsáveis pela movimentação desses organismos. Os peroxissomos, né, gente? Os peroxissomos também são organelas responsáveis por metabolizar o H2O2, né, gente? Água oxigenada. Como é que ele faz isso? No seu interior, aqui, ó, do peroxissomo, ele tem uma enzima chamada catalase, que vai converter essa água oxigenada em moléculas de água mais oxigênio, tá bom? A catalase, ela vai, vamos dizer assim, ela vai desmembrar essa água oxigenada e no final das contas ela vai produzir água e oxigênio, tá bom? E aqui a gente tem uma imagenzinha resumindo como se dá, né, a organização da célula animal, célula eucarionte, né, a membrana citoplasmática, o material genético organizado aqui dentro do núcleo. Aqui a gente tem o núcleo, né, que é uma outra parte do núcleo. A gente vai ter aqui também a presença dos vacúolos digestivos dentro da célula, né, os lisossomos responsáveis, tendo enzimas que vão degradar partes celulares, tá bom? E responsáveis pela citólise, né, pela morte celular. O citoplasma, né, onde estão espalhadas essas organelas. A mitocôndria é responsável pela formação de energia na célula. O complexo de Golgi, armazenamento, transformação de substâncias, exportação de substâncias. O retículo endoplasmático também é responsável pela síntese de proteína, de glicídios, também transporte de substâncias, transformação, tá bom? Então, essa aqui é a célula eucarionte animal, tá bom, gente? Espero que vocês aproveitem o conteúdo e bons estudos.